Podemos dizer que a esquerda petista é muito menos mobilizada que a direita bolsonarista? Por que que isso acontece? Você quer entender? Eu vou te explicar, mas depois da vinheta. Muito bem, mais uma edição aqui do X da Questão. E por que que nós estamos fazendo mais uma edição do X da Questão? Porque é preciso adentrar o X da questão, é preciso entender o que está acontecendo com o nosso país, é preciso fugir, né, da análise superficial daqueles que, né, só olham a espuma da história, como já dizia Leonel Brizola. E, nesse sentido, nós buscamos entender o que está acontecendo e as mensagens, né, os sinais do que está acontecendo, porque a vida nos dá sinais. E a gente precisa interpretar os sinais e superar os momentos difíceis da nossa vida. E não é nos desesperando, não é nos lastimando, é trabalhando para superar o momento difícil. Nós vivemos um momento muito difícil de nossa democracia. E a dita esquerda brasileira, representada pelo PT, esta esquerda não consegue mais mobilizar as pessoas na rua. Mas por que ela não consegue mobilizar as pessoas? Porque o seu discurso está longe delas. E, portanto, né, e diante, evidentemente, do noticiário que tem coberto, né, alguns fatos que são de suma importância, como a prisão dos irmãos Brazão e do delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, da investigação envolvendo Marielle. Diante disso, também nós tivemos, nesse final de semana, um ato contra Bolsonaro esvaziado, um ato feito pelo PT. O PT que em nenhum momento assinou, em nenhum momento, nenhum pedido de impeachment contra Bolsonaro, e olha que Bolsonaro deu motivos de sobra para se assinar pedidos de impeachment. Mas o Lula não quis, o Lula não aceitou, não porque o Lula é um democrata e pensa que temos que cumprir com o mandato, né? Os mandatos têm que ser cumpridos, os mandatos da polícia, né? E os mandatos do executivo, do legislativo devem ser cumpridos. Não é por isso, não. É porque, de fato, por cálculo eleitoral, o Lula botou o cálculo eleitoral na frente dos interesses do Brasil. E diante da pandemia, com o caos que o Bolsonaro deixou o Brasil entrar, ali já era o fato para termos um impeachment de Bolsonaro. Mas Lula não assinou nenhum pedido, pelo contrário. Aliás, tem até senador que apoiou o orçamento secreto do Bolsonaro, que é da base do Lula. Então a gente tem que falar dessas coisas. O PT não mobiliza ninguém. E foi um fiasco. Flopou a manifestação do PT. Um fiasco que nós já dizíamos que ia ser um fiasco. E isso só é bom para os extremistas, não para a democracia. Mas quem disse que este ato que os petistas fizeram era para dar certo? Foi o sucesso para eles, porque eles não queriam que esse ato desse certo. Como deu muito flopado, foi o êxito da intenção destes. A intenção destes era que não desse certo. Estava na cara, e é bem na cara nisso. Outra situação, o PT não mobiliza mais as pessoas. Só mobiliza o secto, que é um secto pequeno, não é um secto grande. E a prova de que o PT não ganhou as eleições em 2022
foi Bolsonaro que perdeu para ele próprio. E a rejeição a Bolsonaro é que fez com que Lula fosse conduzido ao Palácio do Planalto mais uma vez. E só não consegue fazer essa leitura quem tampou os olhos para a realidade. Mas quem disse que petistas e bolsonaristas querem olhar para a realidade? Porque eles não querem mesmo. Eles querem sempre olhar para os seus mundos paralelos, para os seus mundos, né, coloridos em volta da realidade dos fatos. Porque o Brasil real é distante do Brasil do bolsonarismo. E é por isso que nós temos uma esquerda, que não é esquerda na realidade, se nós pegarmos o conceito real de esquerda, que não mobiliza nada e ninguém. Uma esquerda que, diante de um governo genocida, em todos os atos que teve contra esse governo, essa esquerda foi lá para avacalhar, para abatumar, para estragar os atos, pura e simplesmente pensando nos seus meros interesses eleitoreiros. Que seu líder, né, aquele que um dia quis ser o Mandela dos Trópicos do Sul, né, fez com que nunca assinasse um único pedido de impeachment contra Bolsonaro. E se Bolsonaro está inelegível hoje, não se deve, né, claro, a esta esquerda. Todos nós sabemos. Deve-se a alguém que esta dita esquerda insiste em colocar como linha auxiliar do bolsonarismo. Mas foi este, né, mesmo, né, que os bolsonaristas chamam também de linha auxiliar do PT, que foi lá e criou, graças à sua ação, é que fez com que Bolsonaro, né, fosse inelegível, se tornasse inelegível. Se dependesse de Lula, talvez nem as investigações que vão levar Bolsonaro para a cadeia estariam em pé. Porque para Lula não é interessante a queda de Bolsonaro. Bolsonaro é parte do seu jogo de poder, como também como Lula é também parte do jogo do poder para Bolsonaro, que neste momento está sendo trucidado não porque o sistema que iria trucidá-lo, mas porque ele se fez ser trucidado pela sua própria burrice congênita. E só enxerga essas coisas que não quer enxergar. Mas o Brasil está cheio de gente que não quer enxergar a realidade dos fatos. Mas tudo bem. A nossa função aqui é esta, é de lembrar a sociedade daquilo que ela não quer que seja lembrada. E vamos continuar fazendo a nossa missão, independente de quem goste ou não goste. O importante é mantermos a nossa missão e a nossa observância. Nosso trabalho nós estamos fazendo. E é por isso que, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você não aceita essa contradição do bolsonarismo, eu peço que você inscreva-se nesse canal, assine aqui o sininho das notificações, para que você não perca mais nenhum conteúdo novo, porque nós sempre temos conteúdos novos aqui no canal para trazer uma análise analítica e reflexiva em tempos em que imperam a burrice, o cinismo e a falta de perspectiva analítica em todos os campos da sociedade, até mesmo naqueles que se dizem detentores do conhecimento e do saber. Estes talvez são até mais incultos que aqueles que talvez não tiveram contato com os livros, mas que talvez tenham uma coisa que os livros não nos ensinem, que é bom senso e respeito pelas pessoas.
O PT não mobiliza mais ninguém porque a fala do PT é tão falsa e tão mentirosa que ele fala de povo só como um mero nome, porque para ele o povo é tão nojento e detestável quanto para a esquerda, para a direita bolsonarista. Porém, a direita bolsonarista está canalizando o ódio de um povo que se sentiu traído por essa dita esquerda. O dia que estas pessoas acordarem e verem que elas estão sendo usadas como massa de manobra de gente tão pilantra quanto o PT, elas então acordarão e talvez teremos uma outra perspectiva para a nossa sociedade. Quem sabe? É o que a gente luta. É isso, gente. Não esmorecemos jamais na nossa luta, porque aqui a gente não se cala para vocês, hipócritas e canalhas.